A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para o estudo bíblico. E hoje nós vamos falar do poder que há na palavra de Deus. E eu vou começar lendo para você o que está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 11. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que a enviei. Deus está prometendo que a palavra que é falada, que é pregada, ela não volta vazia. Sabe por quê? Porque a palavra é viva. Quando você vê uma planta, uma árvore, que ela está morta, ela não pode produzir mais nada. Ela não dá fruto, não acontece mais nada com ela. Mas quando você vê uma vegetação viva, você sabe que ali há semente, ali há uma semeadura. E daquela planta vai sair uma semente que vai gerar outras plantas semelhantes a ela. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, por ser viva, ela vai ser semente na sua vida e na minha vida. Ela vai gerar vida. Ela foi inspirada por Deus. E Deus utilizou, sim, homens como instrumentos para escrever essa palavra. Muitas pessoas vão falar para mim e para você: eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Os homens foram instrumentos. Quando você vê um médico realizando uma cirurgia, ele vai usar vários instrumentos. Ele vai usar o bisturi para cortar, ele vai usar uma agulha para costurar novamente, para fazer os pontos. Isso não significa que aquele bisturi com aquela agulha agiram por conta própria, mas eles foram utilizados por alguém que tinha um conhecimento, que tinha um objetivo com aquilo. A mesma coisa é Deus. Deus vai usar os homens para escreverem a palavra, para escreverem os livros que estão aqui. Mas esses livros, eles foram escritos debaixo de uma direção. Esse direcionamento, ele vem de Deus para falar comigo, para falar com você. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: toda escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa para ministrar a verdade. Ela é inspirada pelo Senhor. Foi o Senhor que inspirou. Foi o Senhor que falou. Por isso que na palavra de Deus há poder. E nós temos que tomar posse desse poder que tem na palavra. O que está escrito aqui é a verdade. E nós não podemos somente aproveitar aquilo que nos agrada ou aquilo que nós acreditamos. Toda a palavra é verdadeira. Toda a palavra, ela é apta. Ela é lâmpada para os nossos pés, como está escrito lá no Salmo 119. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Mas por que é lâmpada para o pé e não lâmpada para os nossos olhos verem? Porque ela fala do nosso caminhar. Você tem que caminhar na luz. Você tem que enxergar para onde você está indo. Que caminhos que você está seguindo? Por isso que a palavra tem que direcionar para onde você vai. A palavra, ela fala que estreita é a porta que conduz à salvação, mas larga é a porta que conduz à perdição. Será que você está enxergando para qual porta você está se encaminhando? Muitas pessoas falam assim: eu não tenho paciência de ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque é uma guerra espiritual para que você não leia a palavra de Deus. E outras pessoas já falam assim: eu leio, mas eu não entendo. Sabe o que falta? Falta você pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Quando você for ler a Bíblia, chama o Espírito Santo. Espírito Santo, seja comigo aqui. Vai direcionando essa leitura que eu vou fazer. Vai abrindo os meus olhos espirituais. Vai tirando os tampões dos meus ouvidos. Para que eu possa compreender. E à medida que eu compreendo, da maneira que eu compreendo, eu tomo posse. E ela é verdade na minha vida. A palavra de Deus, ela tem um grande poder, sabe? Porque quando nós tomamos posse, nós cremos verdadeiramente, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor e você tem que crer. E aquele que crê, ele vai ver o que vai acontecer, ele vai visualizar, ele vai passar pelo milagre. Ele vai sentir o milagre, ele vai tomar posse do milagre e ele vai viver o milagre. O milagre de Deus é o sobrenatural de Deus. A Bíblia, ela fala do relato de homens normais, homens e mulheres normais, como eu e você, cheios de medos, de angústias, cheios de incredulidade muitas vezes. Os próprios discípulos foram assim, andaram com Jesus, conviviam com Jesus, mas muitas vezes a fé deles estava lá embaixo.
Pedro, ele começa a andar sobre as águas, mas quando ele vê onde ele está e ele olha para a situação natural dele e deixa de enxergar o sobrenatural que Jesus estava falando, vem Pedro. Quando ele olha para a situação natural, ele afunda. E nós muitas vezes afundamos quando olhamos para a situação natural que estamos vivendo. Olhamos para as circunstâncias, não olhamos para cima, não olhamos para o alto, não olhamos para Deus. E a palavra, ela vem te ensinar isso. Olhe para Deus. Olhe mais para o alto. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. É simples. Muitas vezes nós procuramos o socorro de homens, de mulheres como nós, que não podem fazer nada, não podem mudar a nossa trajetória. Podem nos dar algum auxílio, alguma ajuda, lógico. Mas quem muda a história é Deus. Quem traz cura, quem traz libertação, quem traz, sobretudo, vida eterna é o Senhor. Muitas vezes andamos tão ansiosos em ouvir uma palavra de revelação. E Deus deixou essa palavra aqui, que é a grande revelação para nós. E nós não podemos aceitar nada que contrarie a palavra de Deus. Se a palavra de Deus disse para você amar a Deus sobre todas as coisas e chegar alguém e disser para você que você tem que amar mais algo ou alguém, essa pessoa está contra o que o Senhor ensina. E você já sabe que nessa pessoa não existe a verdade de Deus. E por isso você tem que conhecer a palavra. Porque eu estou dando um exemplo muito óbvio, logicamente, falando de amor de Deus, todo mundo sabe que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a redução dos mandamentos, o resumo dos mandamentos que Jesus deixou para nós. Mas tem muitas pegadinhas que tem muito crente caindo. Por quê? Porque não conhece a palavra. O Senhor, ele fala, ser salvo tu e tua casa, então há promessa sobre a tua casa. Mas você começa, mas eu não creio que aquele meu irmão vai ser salvo. Eu não creio que o meu pai vai ser salvo porque meu pai bebe, porque meu pai faz isso. Olha, ser salvo tu e tua casa, toma posse dessa palavra na sua vida. Toma posse que você vai ser curado, porque a palavra de Deus diz em Isaías, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então não adianta você dizer que é sarado e daqui a pouco está dizendo, mas mais ou menos, eu ainda sinto sintomas, eu ainda não estou bem, será mesmo que eu vou ser curado? Olha, de uma mesma fonte, a palavra nos ensina que não pode sair água doce e água amarga. Ou você vai ser uma fonte amarga, ou você vai ser uma fonte doce. Você não pode falar palavras de fé e daqui a pouquinho está duvidando no seu coração. Toma posse dessa palavra. Toma posse da palavra de Deus. As promessas que estão aqui são para você, são para tua casa, tua família, são para tua vida. Deus, ele abre as comportas do céu quando você é dizimista. Mas eu dizimo e nada aconteceu. Começa a declarar, começa a decretar, começa a crer. Essa palavra, ela foi escrita para que você tome posse. Porque se você é filho de Deus, ela é o teu manual, ela é o teu seguro de vida, ela é o teu direcionamento, ela é a tua lâmpada. Amém? Que você possa ler a palavra, tomar posse e ver que há poder nessa palavra, porque Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores que as que ele fez. E isso parece muito incrível, porque Jesus ressuscitou morto. O que pode ter maior que isso? É porque as coisas de Deus são de uma grandeza tão fenomenal, que nós muitas vezes não temos nem a noção. Mas Jesus, ele promete, ele fala, olha, vocês são os discípulos. O que vocês farão será ainda maior, porque o ministério de Jesus, ele foi reduzido, ele foi de 3 anos. E nós temos muitas vezes muito tempo para estar fazendo aquilo que Jesus nos manda, para estar tomando posse do poder de Deus. Não há nada impossível para Deus. Está escrito lá em Lucas, não é? Capítulo 1. Para Deus não tem impossível. Amém? Tome posse da palavra. Tome posse da palavra. Nós vamos orar agora e você vai orar junto comigo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos tomar posse da palavra de Deus. Nós queremos entender o poder que há nessa palavra. Nós queremos vivenciar o poder que há na palavra. Nós queremos nos aprofundar. Porque Salomão, ele pede sabedoria para Deus e ele recebe sabedoria. Embora ele pudesse ter pedido riquezas e honra, ele recebeu tudo isso, mas ele pediu primeiramente sabedoria, para ele entender o que era do Senhor e poder fazer a obra do Senhor, embora depois ele não tenha feito, mas ele recebe, porque Deus, na sua onisciência, ele já sabia que Salomão não ia cumprir
o que o Senhor queria para ele toda a vida, mas mesmo assim, ele entrega para Salomão o que ele pediu. Por que Deus não vai entregar para você o teu pedido? Por que Deus não vai fazer na tua vida? A palavra de Deus é poder para você. Venha conhecer a palavra. Se você não entende, pede para o Espírito Santo abrir os teus olhos. Se você não consegue reter a palavra, pede para o Espírito Santo estar te ajudando. Está entrando na tua memória, está entrando no teu entendimento, está te descortinando essa palavra, te ensinando. É necessário que você coma essa palavra porque ela é alimento. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a própria palavra de Deus. E é por isso que ele nos ensina, que ele nos admoesta muitas vezes, porque precisamos muitas vezes ser corrigidos. Porque a palavra não é somente para nos dar promessa, para nos dar consolo, mas para nos corrigir. Porque o pai que ele ama, ele corrige o seu filho, não quer que seu filho morra, que seu filho sofra, mas ele corrige porque ama. Amém? Que Deus possa falar com você poderosamente por meio da palavra dele. Que você possa ter experiências sobrenaturais e respostas de Deus, principalmente por meio dessa palavra. Amém? Não custa nada você curtir o nosso vídeo. Não custa nada você compartilhar e você fazer um comentário para nos ajudar. Amém? Ajude a igreja. A igreja, ela quer que a palavra seja espalhada, seja conhecida e que a sua vida seja transformada. A paz do Senhor Jesus.